Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje, voltando, né, na segunda temporada do nosso Café com Saúde. Hoje nós estamos no 10º Café com Saúde, com um tema muito importante, que eu acho muito interessante, que é a gestação e doença falciforme, tá? Hoje, nessa nova temporada, nós contamos com uma estrutura totalmente diferente da estrutura anterior, que a gente fazia em casa. A gente agora está num estúdio de podcast, no Urban Studio Digital. E hoje eu tenho aqui o prazer de ter duas pessoas incríveis ao meu lado. A doutora Andréa Queiroz, que é médica, ginecologista e obstetra. Ela trabalha na maternidade José Maria de Magalhães. E ela é responsável pelo ambulatório de pré-natal de alto risco. Muito obrigada pela sua presença, Andréa. Obrigada a vocês. E aqui a doutora Luciana Nogueira, que é hematologista e hemoterapeuta do Centro de Referência às Pessoas com Doença Falciforme, Rilza Valentim, e que veio nos abrilhantar com a presença. Obrigada. Eu vou chamar de doutora Lu várias vezes, me perdoem. É a proximidade, é o carinho, né? E é como aqui, a gente tem um bate-papo, é um bate-papo descontraído para falar sobre temas de relevância, assuntos de relevância na doença falciforme e na vida real, sempre com especialistas no assunto e pessoas que realmente saibam, que vivam na prática aquele assunto, aquela realidade. Obrigada a presença de vocês duas aqui. Obrigada a você, já. Obrigada. É uma honra estar aqui, né? Obrigada a vocês. Então, apresentando de novo, né, nosso Café com Saúde, ele visa trazer justamente esses conteúdos de relevância sobre as doenças hematológicas clássicas, mas principalmente a doença falciforme. É uma iniciativa do Centro de Referência Estadual, Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme, Rilza Valentim, porque a gente entende que a informação salva vidas e a gente quer justamente levar essa informação para as pessoas. Agora eu falo, a gente está ao vivo no YouTube da Hemoba, mas também vamos ficar em formato podcast nas diversas plataformas de streaming. Então, quem estiver ao vivo e quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. E quem quiser sugerir novos temas para os próximos Café com Saúde, também fiquem à vontade para sugerir os temas, porque isso aqui é para todos nós, né? Só para a gente começar um pouquinho, já que a gente ficou um tempo sem Café com Saúde, vou falar um pouco o que é a doença falciforme. Vamos relembrar sobre a doença falciforme, por que é tão importante falar sobre a doença falciforme. Então, a doença falciforme é a doença genética mais prevalente no mundo e a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de pessoas com doença falciforme. Então, ela é caracterizada por uma mutação na hemoglobina, que é uma proteína do interior das hemácias, dos eritrócitos, das células vermelhas do sangue, que é justamente responsável por transportar o oxigênio para os tecidos. Então, as pessoas que têm doença falciforme, elas podem ter uma mutação, né, nessa hemoglobina. Essa hemoglobina adquire o nome de hemoglobina S. Quando o indivíduo herda da mãe e do pai esse gene alterado, adquire a hemoglobina S, que a gente chama HBSS, ele vai ter a anemia falciforme. Quando ele tem a mutação na hemoglobina HBS, mais uma outra hemoglobina anômala, pode ser C, D, ele vai ter uma doença falciforme, com SC, SD, S-beta-talassemia. E quando ele adquire, herda, uma hemoglobina S e uma outra hemoglobina normal, ele vai ter o traço falciforme, que a gente não considera como doença, mas que requer um aconselhamento genético e algumas orientações. Aqui a gente vai abordar anemia falciforme, doença falciforme como doença falciforme, para que a gente facilite o nosso linguajar, né? Então, as pessoas que têm a doença falciforme, essas hemácias, elas vão ser mais frágeis, elas vão ser destruídas precocemente na circulação, elas adquirem um formato de meia-lua em situações de desidratação, diminuição da oxigenação, e infecções, e aí ela vai ter uma morte mais precoce, que a gente chama de hemólise, então vai ter uma anemia hemolítica, e pode levar a outras complicações, como crises dolorosas e lesões de diversos órgãos e tecidos. Então, esse é um resuminho rápido para a gente puxar, né? E aqui eu vou aproveitar as minhas meninas, as meninas que estão aqui hoje, para a gente falar um pouquinho
A grande pergunta que eu recebo, eu sou hematologista pediatra, eu não me apresentei, gente. Eu sou Jamile Nicanor, sou hematologista pediatra, trabalho no Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme. E aí, eu recebo muito essa pergunta. A mulher com doença falciforme pode engravidar? E aí eu vou lançar essa pergunta para vocês duas. Pode engravidar? Pode? Com certeza, desde que sejam tomados todos os cuidados, tá certo? É uma gravidez considerada de alto risco, mas não a impedem de engravidar. Isso. Eu digo sempre que a paciente que tem anemia falciforme, doença falciforme, ela tem que ter a consciência que a gestação dela será uma gestação considerada de alto risco e que essa gestação vai requerer, né, mais cuidados do que uma gestação comum, mas que ela tem o direito de gestar. Isso é muito importante, né? E ela precisa, sim, ter a consciência que ela precisa se preparar para esse momento, né? E o que a gente vê hoje em dia é que muita paciente chega e não está preparada para esse momento. E eu acho que a grande tarefa da gente aqui hoje, né, é trazer essa consciência, Sim. né, para as nossas futuras gestantes. Pois é, isso é muito importante, né? Tanto a gente tem os dois lados da situação, que é a mulher e ter o direito de gestar, de ter uma família, mesmo ela tendo uma condição de saúde, e o direito de ter essa gestação com tranquilidade, com serenidade, então todos os cuidados necessários. E aí a gente para e pensa um pouquinho assim, e que desafios, né, essa gestante pode ter? Assim, quais são as principais complicações que essa gestante pode apresentar? Acho que doutora Lu, doutora... Isso. Na verdade, nós sabemos que toda gestação traz um risco para a paciente, tá certo? Não só uma piora da anemia, piora das crises álgicas, e a partir daí, infecções, síndrome torácicas agudas, algumas alterações até como tromboembolismo, você pode ter perdas fetais, você pode ter parto prematuro. Então, é uma paciente que realmente requer um cuidado maior. E como a Andrea disse, na verdade, o mais importante é um preparo. É você ter esta consciência de que você tem que se organizar para que seu parto e sua gestação seja tranquila. O que não acontece muitas vezes, em que a gente já chega com a paciente com 8, 9, 10 semanas, sem iniciar um pré-natal, sem ter os cuidados que nós gostaríamos de ter antes, para que a gente pudesse ter uma maior tranquilidade. Eu acho, a gente falou que era a vida real, né? Então, a vida real, semana passada, eu recebi uma paciente, que a gente estava conversando até, uma paciente minha que está 15 anos e chegou gestante, chegou, doutora, estou grávida. E aí? Então, a gente já respondeu, pode engravidar, deveria ter tido cuidado de ter todo um preparo, né? Tanto não deveria ser na adolescência, que a gente sabe que é um momento difícil, uma gravidez mais complicada, mas eu ainda me pergunto, e aí? E aí eu vou perguntar para a doutora Lu de novo. E aí, chegou no consultório, o paciente já chega dizendo assim, doutora Luciana, estou grávida, e agora? Como a gente diz, né? E agora, vamos resolver. Então, vamos pedir os exames, vamos checar vacinações, se estão todas em dia, vamos tentar fazer os exames necessários para avaliação cardíaca, pulmonar, tentar ver o que podemos repor em termos de vitamina. Então, a gente sabe que o ácido fólico é de extrema importância, a vitamina D, ver se toda a parte de ferro está ok e, obviamente, o segundo passo é encaminhar esse paciente para um pré-natal de alto risco real. Por que real? Porque em muitos locais se dizem pré-natal de alto risco, mas quando você vai verificar se tem um banco de sangue, né, que possa dar um suporte, porque muitas dessas pacientes necessitam de transfusão, ou antes do parto, ou até durante o processo em que pode haver complicações, você não tem um banco de sangue que possa dar suporte, você não tem uma UTI neonatal,
e nem uma UTI materna. Sim, sim. A gente sim. sabe que é uma paciente que pode ir tudo muito bem e ela sair muito bonitinha com seu bebê na mão, mas existem casos em que a paciente precisa de suporte de UTI e o bebê também. Então, a gente precisa que este hospital, que essa maternidade esteja pronta para receber, né, essa paciente específica, esse neném. Muito importante você falou, doutora Lu. E uma coisa, antes da gente até falar sobre isso, da questão da UTI, do pré-natal de alto risco, a doutora Andréa está aqui na minha frente, atualmente a gente tem diminuído muito o uso de ácido fólico para as pessoas com doença falciforme. Existe até a recomendação de não suplementar ácido fólico para todas as pessoas com doença falciforme, exceto aquelas que têm uma demanda maior de ácido fólico, de necessidade maior de ácido fólico por hemólise. Então, a gente antigamente usava ácido fólico para todos os pacientes todos os dias, a gente passou a usar 3 vezes na semana e agora algumas pessoas nem usam mais o ácido fólico, fazem uma suplementação com uma alimentação mais adequada, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque quando tem a gestação, a gente precisa do ácido fólico logo no início da gestação. Exatamente. Então, a demanda de ácido fólico, justamente pelo fechamento do tubo neural do bebê lá na barriga da mãe, que ocorre nas primeiras semanas. Então, essa pessoa precisa se organizar para começar a usar o ácido fólico precocemente, né? Exatamente. E não só a questão do ácido fólico, né? Como também a prevenir doenças específicas que podem acontecer com essa paciente. Então, hoje a gente sabe que a paciente com doença falciforme, anemia falciforme, ela tem uma chance maior de desenvolver síndromes hipertensivas. Sim. Então, desde o início dessa gestação, ali em torno de 12 semanas, a gente já começa a reposição para essa paciente do carbonato de cálcio, Sim. tá? E também do AS, que é o ácido acetil salicílico, que é muito interessante, porque a paciente às vezes vira para a gente e pergunta: "Oh, eu vou tomar ácido acetil salicílico? É para não ter dor?" Não, não tem nada a ver com isso. É para que realmente a gente possa prevenir as síndromes hipertensivas. Eu digo que o grande nó que a gente tem no nosso pré-natal de alto risco é o tempo, né? A questão tempo. Muitas pacientes, elas chegam muito tarde Uhum. para que a gente comece Sim. a trabalhar com elas. E assim, eu acho que é outra coisa que eu acho que esse momento é importante, para que a gente conscientize quem está lá na ponta, no posto de saúde, na UPA, recebendo essa paciente, que é uma paciente para de imediato já ser encaminhada ao pré-natal de alto risco. Por quê? Porque no pré-natal de alto risco, a gente tem uma equipe multi, tá? Para estar atendendo essa paciente. A gente tem uma UTI, se for necessário, a gente tem um banco de sangue, a gente tem uma cardiologista para fazer ecocardiograma dessa paciente e a gente saber se essa paciente tem algum grau de hipertensão pulmonar, tá? Então, vir ao pré-natal de alto risco é ter mais acesso, Uhum. né, a essa medicina mais armada Sim. e que vai ajudar, que vai fazer diferença nesse acompanhamento. Isso é uma coisa importante porque o hematologista recebe e automaticamente a gente faz relatório para encaminhar para o pré-natal de alto risco. O grande processo são as pacientes que são do interior e que existem um delay enorme, inclusive com as pessoas do seu interior Sim. tentando fazer um acompanhamento pré-natal num posto de saúde. Isso. Com enfermeira, não estou em nenhum momento desmerecendo a enfermagem, que é muito importante, mas uma paciente com anemia falciforme, ela precisa ser vista pelo médico e ele precisa estar consciente de que ele não tem no interior dele a condição para fazer esse acompanhamento de forma adequada. Eu acho até que nos primeiros, no diagnóstico, como eles dizem, né? Porque muitas vezes quem recebe primeiro Sim. é o interior, até que chegue para a gente e a gente direcione. Mas é como a Andrea disse, no momento em que percebe, é imediato esse encaminhamento. Nós precisamos de uma estrutura maior, né?
Muitas vezes, é claro, não vamos generalizar, tem pacientes que têm partos no interior por não ter condições de vir Isso. para ter um acompanhamento aqui, e tem partos tranquilos, mas isso não é uma maioria. Muitas vezes existe complicações, e aí o risco da morte, não só do bebê, como da mãe, ou até mesmo sequelas graves, podem acontecer. Então, a gente não tem como abrir mão, já que nós temos, né, a maternidade aqui em Salvador, em alguns locais da Bahia existem algumas maternidades consideradas de alto risco, mas é importantíssimo, porque nós não podemos arriscar uma vida só não, duas, né? No mínimo duas. No mínimo duas. E a gente só aproveitando aqui, justamente essa conversa, né? Porque eu falei que eu vivenciei isso esses dias, então a paciente, a menininha, chegou lá 15 anos gestante, a gente conseguiu encaminhar. Ela falou, não, doutora, eu fui no posto, a enfermeira me atendeu, já pediu meus exames, disse que ia marcar meu ultrassom, que eu esperasse, que depois ela ia ter que me mandar para consulta com o médico obstetra. E aí, justamente, a gente recebeu e conseguiu encaminhar ela rapidamente para o pré-natal de alto risco. E a gente soube que terminou tendo algumas complicações logo no início, mas, assim, é importante a gente entender que esse encaminhamento precoce faz-se necessário. A gente viu aqui, o ácido fólico é importante mudar a dose da medicação logo no início da gestação para evitar complicações do feto. O doutor André deu uma aula aqui para a gente sobre a hipertensão e a importância do uso do AS, do carbonato de cálcio, para evitar síndromes hipertensivas, e precisa começar, né, na 12ª semana, até a segunda semana de gestação. O ideal é a gente começar na 12ª. E, assim, o mais tardar, a gente inicia com 28 semanas. Mas é algo ainda controverso. Pois é. Se vai realmente surtir algum efeito com essa idade gestacional. Então, quanto mais precoce, melhor. Por exemplo, muitas vezes essas pacientes estão usando hidroxiureia, e aí a gente vai entrar num tema polêmico, aqui é bom que eu tenho um obstetra e um hematologista. O uso da hidroxiureia, antigamente a gente tinha a visão de sempre suspender, porque o medo de má formação do feto, do bebê, mas existe hoje na literatura controvérsias com relação a isso, e aí a doutora Lu pode falar rapidamente. Na verdade, hoje existe uma controvérsia muito grande, e vida prática. A maioria das nossas pacientes já chega entre 8 a 12 semanas. Pois é. Inclusive usando a medicação de forma... Descobriu na 8ª, na 12ª. Então, assim, fica muito até difícil você ter essa proteção, né? Quase sempre, todas elas que chegam, nós conversamos sobre a necessidade de suspensão pelos menos 6 meses, tanto para o homem como para a mulher, que isso também é importante, porque o homem de anemia falciforme que usa a hidroxiureia, ele deve suspender também com 6 meses. Então, assim, e não é uma realidade vermos malformações fetais. Eu não sei se a Andrea tem essa mesma percepção. Né? Isso foi uma conversa que a gente estava tendo aqui antes. E realmente, quando a paciente chegava para mim em uso de hidroxiureia já com 8, 9, 10 semanas, eu ficava extremamente preocupada, né? Fazia ultrassom morfológico, extremamente preocupada mesmo. Mas a vida, o dia a dia tem mostrado que as alterações não aparecem como a gente pensava que iam acontecer. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar em relação a isso. Com certeza. Né? Mas parece que há uma luz. Isso. Né? E, na verdade, hoje, né, isso é mundial, o que tem que ser visto é que algumas pacientes muito graves não podem ficar sem hidroxiureia, elas começam a ter muitas crises e o risco de vida dela e do bebê aumentam muito. E em muitos serviços, inclusive fora do Brasil, eles já usam nessas pacientes específicas, eles simplesmente não suspendem, tá certo? Eles mantêm a hidroxiureia. Claro que isso ainda como a Andrea diz, nós temos muito caminho a percorrer, mas é o que a gente tem visto no nosso dia a dia. Nós não podemos generalizar,
Mas é claro, paciente muito grave, a gente vai ter que realmente repensar, porque a gente percebe na suspensão da hidroxureia o risco aumenta de crise muito, e tem alguns pacientes que nós usamos exatamente por síndrome torácica aguda, de repetição, e essas pacientes costumam ter quadros que precisam, inclusive, irem para UTI. Então, como não repensar? Né? Eu acho que a gente vai precisar discutir um pouco mais isso, até chegar num consenso, tá certo? E o nosso dia a dia quase sempre é esse. Poucas são as pacientes que só, doutor, eu quero engravidar, eu vou suspender a hidroxureia, e fazem tudo conforme o protocolo. Mas deveriam. É muito E a gente raro. É muito raro. Deveriam. Mas infelizmente, E a gente vai mesmo com toda a informação, isso, né? A gente está e aqui a gente vai trabalhando incentivar informação, isso. justamente para Exatamente. isso. E só para eu colocar um adendo com relação a isso, quando a gente, no acompanhamento hematológico habitual, se precisa ter um controle para evitar a toxicidade da hidroxiureia, deixar os efeitos benéficos e não ter efeitos maléficos. Então, na gestação, é a mesma coisa. Então, não pode abandonar o acompanhamento hematológico. A gente tem que trabalhar sempre em parceria. Isso. Então, o hematologista e a equipe toda do pré-natal de alto risco, porque não é só o obstetra, é a enfermeira obstetra, é o obstetra, é a nutricionista, é o cardiologista, é o ultrassonografista, todos juntos, porque é uma pessoa que pode ter muitas complicações. Eu vou aproveitar o gancho e já perguntar. Primeiro vamos para as complicações. Quais são as possíveis complicações hematológicas? Isso. Na verdade, nós temos todas as complicações relacionadas à anemia falciforme, desde crises álgicas, facilidades de infecção, então, inclusive, é uma coisa que a gente faz muito, mesmo não sendo obstetra, mas todas as minhas pacientes grávidas, elas voltam mensalmente, tá? E quando vai chegando mais perto, 15 em 15, e quando está mais pertinho, às vezes eu consigo vê-la semanalmente, e às vezes não dá tempo, mas eu tento fazer isso de uma forma mais regular, tá certo? Até porque eu fico mais tranquila quando eu vejo os exames. Às vezes eu vejo primeiro o exame do que o obstetra. Então, o sumário de urina, a bacteriúria assintomática, que são pacientes que podem desenvolver quadros mais graves, né? Já é grave para uma grávida, imagina uma grávida com anemia falciforme. Então, você pode desenvolver várias outras. Então, você pode ter uma anemia, você pode ter uma hemólise grave, você pode ter uma síndrome torácica aguda, né? Você pode ter tromboses. Pode a paciente que é SC, principalmente, ter Isso, um sequestro esplênico, que o sangue fica preso, retido no baço. Mais raro. É mais raro. Tá certo? É bem mais raro. Na verdade, assim, na minha prática clínica, eu trabalhei quase 30 anos e tive muitas pacientes gestantes. Eu nunca vi um sequestro esplênico de adulto, tá? Mas você pode ter, às vezes a gente tem uma plaquetopenia, tá? Relacionada, às vezes o paciente já tem um pouco de plaquetopenia, então o obstetra fica muito mais preocupado com o parto, mas quase sempre são intercorrências que a gente vê no dia a dia com a paciente falcêmica normal, mesmo sem ser gestante. Complicada, é claro, por uma gestação. Você tem um metabolismo aumentado, você tem um aumento da hipercoagulabilidade da paciente. Então, assim, você tem que ficar atenta a muito mais outros sinais, né? Além dos riscos, aí, né? Ainda tem a hipertensão, você pode ter uma pré-eclâmpsia, e você tem que pensar... Aí são as obstetras. Mas vamos deixar para a doutora Andréa. Não, mas de qualquer forma você tem que estar ligado, porque pode ser um AVC, né? Então a gente tem que estar muito afinados para que a gente não tenha, não deixe passar, né? Porque às vezes, a hipertensão não, mas pode ser um AVC, pode ser uma alteração neurológica, né? Que são muito conjuntas. E aí vamos para as obstétricas. Vamos para as obstétricas, né? Então, a paciente chega no pré-natal, eu gosto de conversar com ela para ela entender quais são os riscos que ela tem reais naquela gestação. Então, eu falo muito para ela do risco de prematuridade, tá? Do risco do desenvolvimento do bebê ser aquém do esperado para a idade gestacional. Então, a gente fala sobre crescimento intrauterino restrito para esses bebês, que é algo muito comum, né? Sobre as crises álgicas que ela tem, que podem vir com mais frequência durante a gestação.
falo para ela da importância dela se cuidar. Então, hidratação, eu até brinco no consultório e digo assim, ó, toda paciente com doença falciforme, anemia falciforme, que vem para esse pré-natal, eu quero ver a garrafinha de água. Pô, para eu saber que ela está se hidratando, tá? E a outra coisa que eu gosto de ver, o casaquinho, tá? Ah, o casaquinho, Sim, o importantíssimo, frio. Casaquinho, por importantíssimo. causa do frio. Inclusive, quando vão para o hospital, né? Ar-condicionado. Então, o casaquinho sempre ali em mãos. Então, isso é uma coisa super importante. Em termos de pré-natal, uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande é a questão da infecção urinária, tá? Então, eu peço o sumário com a urocultura mensal para Sim, essas pacientes no acompanhamento. Inclusive, a gente já tem alguns estudos que mostram que a paciente com traço falciforme, sim. que engravida, ela tem mais infecção urinária É. do que as Do que as pacientes que não pacientes que têm não têm. traço, Eu vi isso Interessante, isso eu também. não né? tinha visto. É. Isso. Então, isso é uma coisa que até, eu digo assim, às vezes eu mesmo penso assim, a paciente com traço, apesar de não ser pré-natal de alto risco, porque não é uma paciente com anemia, né? Sim, Ela é uma paciente que merece uma atenção sim. Sim. especial, Isso. tá? Porque ela vai ter essa chance aumentada de infecção. E a gente sabe que infecção durante a gravidez, risco de parto prematuro, Sim. tá? Então, isso é uma coisa importante de se saber. Então, é interessante isso até a gente divulgar para os obstetras de uma forma geral, porque Exato. essas pessoas que possuem traço, elas terminam acompanhando no pré-natal normal com o obstetra, e é interessante a gente difundir isso. Eu vi aqui, as meninas me passaram, tem algumas perguntas, e eu acho que a gente já está caminhando para responder algumas dessas perguntas, né? E aí estava falando sobre medicamentos e sobre as complicações e trombose, que estava dizendo se as pessoas com doença falciforme têm que usar anticoagulante. Bem, né? Eu digo assim, a paciente com anemia falciforme, ela geralmente, quando ela complica mais fazendo hemólise, Uhum. tá? A paciente com doença falciforme, ela é a paciente que vai fazer mais síndrome torácica, vai fazer mais trombose. Mas aí a gente entra numa outra questão, né? A medicação que se usa para trombose, enoxaparina, é uma medicação de alto custo. Sim. E a gente tem regras específicas do Ministério da Saúde para liberação desse medicamento. Esse medicamento ele é liberado para pacientes com trombofilia grave, Uhum. para pacientes com trombofilia não grave, porém que tem histórico pessoal de trombose ou histórico familiar, parente de primeiro grau, pai, mãe e irmãs que tiveram trombose. Para as pacientes com SAF, que é síndrome anticorpo antifosfolípide, que é aquela paciente que tem histórico de partos prematuros, com hipertensão, Uhum. né? Com TEC grave, que é doença hipertensiva grave. Então, e que tem também que fazer os exames laboratoriais que comprovam essas situações. E para as mulheres que já tiveram trombose. Então, se eu tenho uma paciente com doença falciforme, que ela não tem histórico, eu não tenho como fazer enoxaparina profilática para ela. Entendi. Então é interessante a gente ver isso, né? O dia, por isso que eu falo, é o dia a dia. É o dia a dia, A exatamente. gente está falando aqui do dia a dia. Então, não existe, né, esse uso profilático de Uso- enoxaparina para todas as pessoas, de anticoagulante para as pessoas com doença falciforme, gestantes com doença Na falciforme. verdade, tem alguns protocolos que falam que deve ser incluído a partir de 28 semanas, até 6 meses após o parto, fora Uhum. aqui do Brasil. Em alguns locais do Brasil em que, se você tem a facilidade, isso é feito, tá certo?
mas quase sempre está associado a pacientes de alto risco. E que tem Então, pacientes que tiveram complicações. TEP, pacientes que tiveram TVP, né? TEP é o tromboembolismo pulmonar, uma trombose venosa, tem uma frequência maior de síndrome torácica aguda, né? Então, e quase sempre quando elas têm síndrome torácica aguda, a tendência é você introduzir e a partir daí acabar usando até o final, né, do parto. Mas a gente não tem realmente acesso à medicação. A gente já está... Mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. O parto da gestante com doença falciforme precisa ser cesariana? Então, a gente já vai para via de parto. Vamos para obstetra. Pronto. Isso aí é outra coisa que a gente precisa desmistificar. Eu falo sempre isso. O paciente, quando chega na maternidade de alto risco, eu acho que pela palavra alto risco, ela já acha que o parto tem que ser cesárea. E aí eu digo, esse que é o engano, né? Quanto maior o risco de uma paciente, quanto mais natural foi esse parto, mais fisiológico foi esse parto, melhor para aquela paciente. Então, na paciente com doença falciforme, anemia falciforme, o ideal, se ela puder, seria um parto normal, né? Com fórceps de alívio no momento final daquele parto, para que ela não sinta tanta dor, né? Sim. E que ela tenha analgesia. Isso, a analgesia que eu acho que é o grande ponto, né? Que ela tenha esse direito à analgesia. Na maternidade, todas as pacientes têm direito à analgesia, né? Sim. E devem ter sempre, né? Então, eu deixo a paciente muito tranquila, para que ela faça a escolha dela. Sim. Mas faça a escolha dela de forma consciente, né? Sabendo o que é bom ou não para ela. Fala assim, imagine a recuperação de uma cesariana, onde você tem múltiplos cortes, onde você tem uma perda sanguínea maior, né? Exato. E um parto normal, que muitas vezes nem é necessário fazer um epísio, né? É muito diferente. Com toda certeza. Eu vim na licença maternidade agora, né? Então, esse assunto está muito ainda em voga em mim. Um bebezinho de 10 meses Isso é uma dúvida só. que eles trazem muito e a gente diz que não há nenhuma contraindicação de parto normal e que vai ser uma escolha obstétrica. Porque, na verdade, não vai só depender do que a paciente, eu não quero, ou não tenho medo. Também tem a escolha obstétrica, o que for melhor para ela. E se for uma cesárea, será uma cesárea, né? É algo que vai se ver no momento do parto, né, Andréa? Muitas vezes você prepara tudo para um parto normal e existe uma complicação e a gente precisa agir. Então, porque são vários fatores ali naquele momento, né? É a própria via de parto, né? O próprio mecanismo, né, do parto. O paciente está contraindo, o bebê está realmente descendo, as coisas estão acontecendo como precisam acontecer. É um bebê que está reagindo bem ao trabalho de parto. Então, as escolhas são feitas muito no momento, de acordo com a evolução, né? E ouvindo a própria pessoa, né? A própria gestante. A gente fala muito, e vou trazer esse assunto assim bem rapidamente, mas importantíssimo, sobre a violência obstétrica, e se fala muito sobre a questão do racismo estrutural na doença falciforme. Muitas pessoas com doença falciforme são pessoas negras, de condições socioeconômicas não favoráveis e que têm uma dificuldade muito grande, né? Tanto de entendimento quanto de acesso à informação e ao serviço de saúde. Então, é bom a gente enfatizar isso. A via obstétrica, a via de parto e uma via obstétrica vai depender dessas condições que a pessoa está vivenciando, a gestante está vivenciando naquele momento. É importante a gente falar que ela tem direitos também, que ela deve procurar conhecer esses direitos para poder agir na hora, ter como dialogar na hora, a família em volta, que é o grande apoio, né? A gestante tem direito a um acompanhante, é uma prerrogativa hoje em dia. Isso. E direito a um plano de parto. E um plano de parto, para justamente saber o que ela aceita, o que ela não aceita, até que ponto, o porquê das coisas, porque muitas vezes a gente fala
O medo da violência obstétrica, as pessoas falam muito, não, eu quero parto cesáreo, não quero sentir dor. E aí, a doutora Andréa trouxe aqui um ponto importante, o direito à analgesia, que faz parte desse processo. Então, a pessoa tem que saber que ela tem direito à analgesia. É que a analgesia não vai passar 100% a dor, não, mas vai ser... Vai, Porque não dá existe uma parto ajuda sem dor, bastante, Isso, mas exato. vai vai dar um ajudar alívio. Um bastante alívio. para que Isso. o processo ocorra fisiologicamente, né? E aí eu vou aproveitar o gancho de novo, e aí a gente já está chegando bem no final. Falou, doutora Andréa, sobre a perda sanguínea, né? Que principalmente nos partos cesáreos tem uma perda sanguínea muito grande, maior do que nos partos normais. A pessoa com doença falciforme, ela já tem uma anemia de base, um valor de hemoglobina mais baixo. A gestante, ela tem um valor de hemoglobina mais baixo ainda, né? Por causa da hemodiluição, do bebê, da mudança da circulação materna, fetal. Então, aí vem as duas perguntas. Vem pergunta para uma e para outra, né? Primeira pergunta é muito comum na gestação, nas mulheres que não tenham doença falciforme, o uso do sulfato ferroso, já prescrito no início da gestação. E aí eu vou para a doutora Andréa, né? Aquelas pessoas que já chegam, vão para o pré-natal do posto e ficam no pré-natal do posto, só sendo encaminhado para o pré-natal de alto risco no final da gestação. Isso. A maioria já chega com sulfato ferroso. E aí, como é que a gente faz? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Eu sempre converso com a paciente que a anemia dela, essencialmente, é por conta da destruição da hemácia, né? Então, a falcização faz isso. Não é por restrição, ausência de ferro. Então, pode acontecer da paciente ter anemia falciforme, Sim. doença falciforme, e também uma anemia ferropriva? Pode, mas não é tão comum. Então, antes de fazer qualquer reposição de ferro, sempre vê ferro sérico e ferritina naquela paciente. E às vezes a gente toma assim verdadeiros sustos com os valores, Isso. né? 600 e pouco de ferritina e a paciente tomando suplementação com sulfato ferroso. Então, não se deve repor ferro sem se saber qual é o estado se existe uma carência verdadeira, né, naquela paciente. Então, isso é muito importante, tá? Isso é importante. Aí vem a segunda pergunta, vou aproveitar a doutora Luciana aqui. E a transfusão na doença, falando de anemia ainda, e a Pronto. transfusão na gestante com doença falciforme? Eu só queria falar um pouquinho sobre o ferro, a reposição do ferro, já tá porque quando chegando no chega para final. a gente normalmente tira. Porque a gente conhece aquela ferrocinética daquela paciente e quase sempre a gente pede que não reponha, porque ela tem ferritina e ferro sérico normais. Realmente é uma raridade você repor. São raríssimas os pacientes que têm alteração de ferro. E aí nós caímos na transfusão, que também é uma polêmica, né? Hoje existem estudos mostrando que alguns pacientes graves poderiam se beneficiar com o uso de transfusão profilática, mas isso não está comprovado, tá? E tem algumas coisas que a gente deve fazer. Então, se o paciente está em crise, que não sai, o paciente tem uma síndrome torácica aguda, existe restrição de crescimento do bebê, tá certo? Você tem uma pré-eclâmpsia, quadros graves associados. Esta é a indicação. E se esse paciente já é um paciente que faz uma transfusão mensal por problemas outros, como um acidente vascular cerebral, alguma coisa, ele vai continuar fazendo, tá certo? Claro que aí tem todas as complicações, a parte toda de imunizações, a gente precisa ver a parte de você fazer CMV negativo, com a fenotipagem ok, mas quase sempre você é mais um pouco restritivo. O hematologista segura um pouco mais, o obstetra é um pouco mais... É porque ele é permissivo. Mas, normalmente, a gente consegue chegar a um senso. E se você tem um parto, né, que você sabe que vai ser uma cesárea, você quase sempre pode transfundir previamente. E quase sempre isso é feito dentro da maternidade, que a paciente chega, né, o parto vai evoluir de forma que não seja o natural, né, vai ser uma cesárea, então eles mesmos quase sempre, se a paciente está abaixo de 10, né, você joga um pouquinho para mais alto para que ela possa sair de forma adequada.
Mas a transfusão, do mesmo jeito, de que cada atitude que a gente toma, gente, é sempre muito bem pensada. Porque a gente não pode também fazer excessos, né? Porque a gente sabe que a transfusão tem sua parte boa, mas também tem sua parte ruim. Tem excesso, o ferro mais alto, que sobe muito, você pode sensibilizar essa paciente, você pode hemoconcentrar essa paciente e fazer preceptar uma crise maior, então você tem que ter bastante cuidado. Então, tudo tem que ser visto. Cada pessoa é uma pessoa, cada paciente será uma paciente. Umas precisarão, outras não. Outras terão uma gestação super tranquila e terão seus filhotes tranquilamente. E outras precisarão de um apoio muito maior da rede e da gente, né? Já que a gente falou de transfusão, né? Uma coisa muito importante é saber que as hemácias precisam ser fenotipadas. Isso. Então, quando Isso essas que eu ia falar. pacientes chegam ao pré-natal, a gente sempre pede a fenotipagem das hemácias para que o hemoma já saiba que a gente está acompanhando aquela paciente com aquela fenotipagem na maternidade e no caso de necessidade de transfusão, eles já estejam ali buscando, né, Uhum. aquele tipo sanguíneo para aquela paciente. Então, isso é uma coisa muito importante. O parto cesárea, às vezes, requer o nível de hemoglobina um pouco mais Isso. alto por conta do risco cirúrgico, né? E a gente tem que lembrar que nem toda gestante com anemia falciforme consegue chegar a 9, 10 Com certeza. de hemoglobina, né? Então, a gente tem lá gestante que se conserva ao longo do pré-natal com 6,7, 7, Tranquilamente. né? E são pacientes que estão bem. Que é outra coisa que eu falo. Se eu tenho uma paciente com anemia falciforme que está com 7, mas está oxigenando bem, né? Por que que eu vou ficar Exatamente. nessa Sim. agonia de transfundir? O corpo dela já encontrou ali o seu A sua equilíbrio. homeostase. Exatamente. Exatamente. É interessante, eu vou puxar a sardinha para pediatra, hematologista pediatra, né? A gente não esquecer novamente a história das pacientes que ficam no posto de saúde fazendo pré-natal por longo período. A gente não esquecer de avaliar o que a gente chama painel cumbis indireto, ver a presença de humanização eritrocitária, porque são pessoas que transfundem muitas vezes e podem desenvolver anticorpos que interferem no desenvolvimento do bebê. E eles precisam ser acompanhados. Não é só saber que existe RH positivo e RH negativo. Negativo. Exato. Existem outros antígenos eritrocitários que estão implicados diretamente na doença hemolítica do feto do recém-nascido. E a gente já está no finalzinho, e a gente está falando tanto de bebê, de bebê, de bebê. E aí, quais são as principais complicações do bebê? E a gente tem uma pergunta aqui. O bebê nasce... Felipe quer saber se o bebê nasce com doença falciforme. Então, são as duas perguntas. Bem, aí existem as chances, né? O risco, de acordo com a eletroforese do pai, a eletroforese da mãe, né? A gente precisa saber se aquele pai tem traço falcímico, se a mãe é uma doença falcímica ou se é uma anemia falciforme. Então, uma coisa que a gente sempre tem que pedir é a eletroforese do pai. A gente precisa saber se o pai também tem traço falcêmico, né? E aí a gente tem o risco ali de calculado, né? Se o pai tem traço falcêmico, a mãe tem anemia falciforme, eu tenho aí uma chance alta Exato. de ter um bebê com doença falciforme, né? E não esquecer de fazer o teste do pezinho. Pronto. Claro. Sempre é o teste do pezinho, que é o exame Exatamente. de triagem neonatal, e que Neonatal. vai justamente fazer esse diagnóstico para o bebê para iniciar o acompanhamento Isso. precoce Então, da forma adequada. O teste do pezinho incluiu a anemia falciforme, acho que foi em 2001 para 2002. Foi uma né? briga, mas nós conseguimos. Foi Isso. muito Isso importante. mudou. Né? Isso mudou, inclusive, A o história. diagnóstico e a história das crianças que chegavam muito tarde ao pediatra e acabavam tendo muitas complicações. Só vou fazer duas observações. No centro, nós temos como, vamos dizer assim, rotina. Todo paciente que chega, ele colhe fenotipagem, Uhum. independente de uso de sangue ou não, todos devem ter Sim. fenotipagem,
né? Algumas vezes a gente não consegue fazer estendida, mas a maioria dos falcêmicos tem estendida, tá? E todas as vezes que eu chego, eu pego muito os adolescentes, né? Estão namorando, onde está o namorado ou o marido? E vamos fazer a avaliação Fazer uma deles. avaliação. Então, assim, muitos deles trazem essa necessidade. Ah, doutora, eu quero ter filhos, o que é que a senhora disse? Eu preciso ver seu marido primeiro. Qual é o risco de meu filho? E a gente sempre procura fazer a eletroforese do companheiro, né, ou da companheira, para a gente poder dar uma informação mais precisa a eles, né? Eu acho que a gente tem que estar Certo. bem, muito ligada nisso, porque muitas vezes, quando você não tem um conhecimento, então você trazer um filho falcêmico, depois com anemia falciforme, e quando eles passam pelo próprio processo, é muito difícil. É difícil duas vezes. Difícil porque eles sabem do sofrimento, e difícil porque eles têm um filho que eles sabem que vão passar o que eles passaram. Né? Só para a gente encerrar, que a gente já está no finalzinho ali. Vamos só perguntar das duas, de novo, hematológico e obstétrico. E o pós-parto? Complicações, desafios do pós-parto. Obstétrico primeiro. Obstétrico primeiro, vamos lá. Muitas pacientes, às vezes, no pós-parto, tem uma queda importante na hemoglobina, tá? Então, muitas vezes a gente precisa fazer transfusão dessa paciente depois do parto. São pacientes que a gente tem que ter bastante cuidado em relação à infecção nesse pós-parto. Algumas que desenvolveram doença hipertensiva gestacional vão precisar ser acompanhadas para ver se essa doença hipertensiva, se a hipertensão vai ser algo que Continuar, né? vai continuar ou se só foi da gravidez. Então, isso são coisas que a gente precisa realmente ver. E, no meu ponto de vista, a gente precisa ter uma estrutura melhor em relação à anticoncepção, tá? Sim. Essas pacientes, elas têm o direito, né, de terem seus filhos programados, de terem quantos filhos querem, mas elas precisam ter um suporte. Então, elas precisam ter o poder da escolha. Então, eu acho que já passou da hora. E aí é um apelo que eu faço da gente ter um ambulatório de anticoncepção para essas pacientes, onde a gente possa oferecer todos os métodos. Sim. Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela não restringe Sim. métodos Exatamente. para pacientes com anemia falciforme e doença falciforme, né? E isso precisa estar claro para todos os profissionais de saúde que trabalham com essa população. Na verdade, para o hematologista, o pós-parto é muito tranquilo, porque quase sempre ela volta em torno de 90 dias. Então, todo aquele processo mais agudo, às vezes ela já tomou transfusão, se ela teve alguma intercorrência, ela normalmente está relacionada ainda à maternidade, então, infecções e tudo mais. É claro que a gente acaba sabendo, eu tenho um contato muito grande com meus doentes, e aí começa o drama da anticoncepção. Exatamente porque, às vezes, elas não têm acesso, às vezes não é uma explicação, elas, às vezes, não querem aquele... Ai, doutor, é muito ruim, a injeção de 3 meses, eu engordei, o que é que eu faço? Muitas delas acabam suspendendo e podem, inclusive, engravidar. E depois do pós-parto, vem a amamentação e aí o retorno da hidroxiureia, que é uma discussão que a gente começa de novo, porque a amamentação e hidroxiureia também está no nível de você não fazê-lo, né? E a mesma coisa, doentes mais graves, como será? Sim. E aí vai ter que ser uma discussão entre pediatras, né? Como ter este bebê que ele tenha a amamentação que é possível, sem que nossa mãezinha tenha intercorrências. E aí, realmente, seria outro processo. Seríamos outra aula aqui só conversa, sobre isso, né? Mas a gente tenta introduzir a hidroxiureia o mais rápido possível, se ela está sem, né? Então, a gente tenta manter o máximo que eu posso. Eu sou uma
Sim. uma grande fã de amamentação. Minha filha mamou até 1 ano e 4 meses. Então, assim, eu acho que é importantíssimo. E você vê a diferença, porque as crianças vão sempre, né? Isso. Meus netos vão sempre. Então, eu vejo a diferença de uma criança que é amamentada no peito, de uma criança que não pôde. Então, isso faz uma diferença incrível. Né? Meninas, eu acho, tem algum assunto, alguma coisa que a gente queira falar? Não sei se ainda temos perguntas. Vou dar uma olhadinha aqui se a gente ainda tem perguntas. Eu acho que não. Vamos caminhar para o finalzinho. As complicações do feto, estão perguntando aqui, mas eu acho que as complicações a gente já falou, né? Que é o parto Isso. prematuro e todas as complicações relacionadas ao parto prematuro, ao crescimento intrauterino restrito, enfim. Então, vamos finalizar. Eu queria primeiro agradecer a vocês duas pela presença aqui, no dia de semana, um horário desse estarem presentes, a presença de todos também que estão ao vivo aqui conosco, quem fez pergunta, quem não fez. Enfatizo novamente que a gente vai estar disponível no YouTube da Imoba e também nas plataformas de stream no formato podcast. E que coloquem sugestões para tema dos próximos Café com Saúde, porque é uma iniciativa que a gente não quer parar por agora, né? A gente quer ver se traz informação é saúde, e a gente precisa trabalhar com isso. E aí eu quero que as duas, vamos começar por doutora Andréa, uma mensagenzinha final. Bem, eu acho que a grande mensagem é: mandem as pacientes para a gente no pré-natal de alto risco o mais rápido possível, assim que vocês detectem gravidez, né? Não deixem para depois. A outra mensagem é que a gente precisa, de fato, ampliar, né, os métodos anticoncepcionais para essa população. Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde que fala que quanto maior a possibilidade da paciente de fazer a própria escolha, a chance dela manter o uso do método é maior. Sim, sim. Né? Então, não é para a gente impor o método para o outro. A pessoa tem que ter o poder da escolha. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Com certeza. Então, assim, para a gente de hemato, primeiro é que a nossa paciente tenha acesso, né? Porque muitas vezes existe essa dificuldade de chegar à maternidade de alto risco, não só pelo volume que nós temos, tá? Mas também para os pacientes do interior, que acabam ficando sem acesso, porque ele depende de uma prefeitura, às vezes ele não tem a informação, ele fica preso num pré-natal que não é o pré-natal que ela deve ter, tá certo? Então, assim, nosso apelo é que os ginecologistas e obstetras do interior encaminhem suas pacientes de forma adequada, porque mesmo quando a gente faz o encaminhamento, eu dependo do encaminhamento do obstetra. Quando eu posso encaminhar direto, eu faço. Mas quando ele tem que passar pelo obstetra da cidade para que ele possa fazer o encaminhamento, isso cria um viés ruim, porque muitas vezes essas pacientes demoram tempo para consulta. Então, encaminhe. Vocês podem ter uma gestação desde que seja bem acompanhada, certo? Pode acontecer complicações? Sim, mas o mais importante é que seus médicos estão para apoiá-la e ajudá-la, tanto da parte hematológica como da parte obstétrica. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente deixar. Tenham filhos com responsabilidade, né? Tenham filhos para que eles possam ser felizes e vocês também, né? Para não acontecer de um filho que não vem da forma que deve ser, de um filho que causa uma intercorrência e você fica dizendo, meu Deus, eu não devia ter tido um bebê. Então, essa criança tem que ser gestada de forma, primeiro na cabeça, depois na avaliação e depois no físico, tá certo? Para não ter um filho sem a mãe, né? Pois é, exatamente. Ainda tem esse porém.
né? A perda da Porque mãe. uma família que se desestrutura sem uma mãe, e a gente sabe como isso desestrutura, né? Muito Muito, complicado. muito complicado. E minha mensagem final é educação Isso. e acesso à informação. Eu acredito que o acesso à informação ele é universal, que as pessoas precisam ter acesso à informação, que as pessoas faz parte da equidade, que a gente leve essa informação para todos e assim a pessoa que tem a doença falciforme, a mulher com doença falciforme, ela possa ter acesso ao método contracepcional, anticoncepcional, ao acesso a querer gestar, saber que pode gestar, que quer gestar, acesso à orientação pré-concepcional, ao acompanhamento de pré-natal de alto risco, ao acompanhamento pós-parto, a saber que tem direito e que deve fazer um plano de parto, quais são as vias de parto que existem e o que pode ser feito, e ela poder, munida dessa informação, fazer escolhas. Que eu acho que a gente só pode fazer boas Com escolhas certeza. tendo está acesso à seguro, informação. Já né? está seguro. É um direito delas e um dever nosso como profissional de saúde. Então eu vou agradecer a todos novamente e em breve estaremos com o nosso 11º já, Café com Saúde, e abordaremos um novo tema, um pouco polêmico também, mas muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre a necessidade do censo sobre a doença falciforme. E a gente tem uma população imensa que a gente não sabe realmente quantos são. Tá? Então, até breve. Tchau, pessoal.